Bom dia, boa tarde, boa noite, profissional de segurança eletrônica. Esse é mais um conteúdo extra que eu estou te trazendo aqui para enriquecer mais ainda o teu dia a dia. O que eu vou tratar hoje? Hoje eu vou tratar sobre planilha de contrato de manutenção. Essa, na realidade, já é a versão 3 dessa planilha. Então, ela teve uma primeira planilha que eu fiz, que ela foi uma planilha um pouco mais simplesinha. Daí eu dei uma melhorada nela, dei uma ajustada, deixei ela um pouquinho mais inteligente, vamos dizer assim. Porém, aconteceu algo inesperado. Nessa planilha, quando eu disponibilizei para download, eu acabei deixando os valores aqui na tabela que eu usei para fazer o cálculo ali, mas eram apenas valores ilustrativos. Inclusive, eu comentei isso na aula e falei, esses valores aqui vocês colocam os valores que vocês quiserem. Porém, como nem todo mundo assiste a aula, né, muitas vezes simplesmente foi lá, essa planilha estava disponível para ser baixada independente se tivesse assistido a aula ou não. Então aconteceu muitas ocasiões, ou aconteceram algumas ocasiões, o pessoal simplesmente baixar a planilha, ir lá utilizar e verificar alguns valores que entenderam que estava fora do padrão. Então, para evitar esse tipo de problema, eu vou disponibilizar novamente essa planilha. Aquela planilha lá, eu desabilitei ela, eu tirei ela do compartilhamento. Então, em seguida, eu vou compartilhar essa planilha, porém sem os valores, para evitar aquele problema. Eu vou fazer alterações aqui para mostrar como ela funciona, porém, antes de disponibilizar, eu vou zerar tudo novamente para ficar claro e não aconteça isso daí novamente. Foi muito chato, inclusive, né? O feedback que eu passo, né? Escutei que estava denegrindo o mercado, escutei um monte de coisa. E na realidade era só para o pessoal saber onde que eram os valores, o que tinham que colocar. Provavelmente não assistiram a aula, foram direto. Não os culpo também, né? Porque muitas vezes tu pega uma planilha dessa e entende que essa seria a minha sugestão de valor. Então, não culpo, também tive minha parcela de culpa, por isso estou refazendo ela e já aproveitei para dar uma melhoradinha. Porque o que aconteceu? Muitas pessoas que baixaram, mesmo que assistiram a aula, elas baixaram e tiveram uma dificuldade em definir o valor mínimo a ser cobrado. Porque nessa planilha aqui, conforme eu vou te mostrar depois, eu faço alguns cálculos de como você juntar vários sistemas e conseguir chegar num valor final a ser cobrado. Porém, o valor mínimo é a maior dúvida da maioria. Então tiveram muitos profissionais, muitos colegas de profissão que baixaram, que tentaram utilizar e acabaram entrando em contato comigo me questionando assim, tá Wagner, beleza, eu baixei, entendi, legal. Só que quanto que eu cobro? Qual que é o meu mínimo? Porque eu entendi que na planilha ali eu deveria colocar um valor mínimo e eu não sei qual que é esse valor mínimo. Então já aproveitei que eu ia editar ela, eu dei uma evoluída e aqui eu vou colocar um asterisco bem grande. É uma sugestão também, né? É um formato que eu entendo que funciona, porém pode ser que não funcione para todo mundo. Pode ser que funcione muito bem numa cidade, mas não funcione em outra. Pode ser que funcione para um perfil de cliente e não funcione para outro. Então, assim, é uma sugestão. Se você entender que é viável para você, ok, está aqui, vai facilitar o teu dia a dia. Se você entende que não é o ideal, formule o seu método. Esse é um método que eu indico utilizar. Se você acha que não é o ideal, vai lá, formule o teu método. Qualquer coisa, entre em contato comigo, vamos trocar uma ideia, né? Talvez você tenha alguma ideia aí para enriquecer e que a gente possa passar para os demais profissionais do mercado e para melhorar o mercado como um todo, né? Que esse é o objetivo disso daqui, melhorar o nosso mercado de segurança eletrônica, né? Melhorar ele como um todo. Então tá, para a gente não perder mais tempo, já fiz uma introdução inicial, já falei mais ou menos qual que era a ideia, então agora nós vamos efetivamente para a planilha, tá? Então vamos lá, deixa eu só ver se você está com a minha imagem na tela, deixa eu ver meu monitor aqui, se eu não estou atrapalhando também, não, tá tudo legal. Então tá, então vamos lá. Então essa é a tabela de contrato de manutenção versão 3. Posteriormente eu vou disponibilizar ela lá no meu Telegram e vou deixar aqui também o endereço para que você consiga baixar no final, ok? Então vamos lá.
como que funciona essa planilha, qual que é a ideia dela. Então eu tenho aqui, se você já tinha visto a versão 2, essa parte aqui ela ficou igualzinha, não alterei em nada. Se você já usou ela em algum momento, é o mesmo formato. Mas novamente eu reforço, são todas sugestões. A única coisa que eu fiz aqui foi retirar os valores que estavam aqui. Então aqui tinha alguns valores e aqui tinha alguns valores, porém eram valores de sugestão, né? Então eu tinha aqui, acho que eram R$350 aqui, eu acho que aqui eram 100, enfim, tinha alguns valores aqui. E aqui, daí a gente tinha lá, R$15, R$10, R$25, 50, sei lá. Existiam alguns valores aqui que não vêm ao caso nesse momento, porque você vai colocar o seu valor. Qual que é a base que você tem que tomar aqui? Primeiro, qual foi a ideia inicial dessa proposta? A ideia inicial dessa proposta foi o seguinte: eu tinha vários condomínios que queriam um contrato de manutenção de portão eletrônico. Eles queriam um portão eletrônico. Então a gente tinha uma tabela de contrato de manutenção para portão. Porém, todos esses condomínios eles tinham outras soluções. Então tinham aqui que eu anotei, né? Interfone, CFTV, controle de acesso, uma cerca elétrica, um alarme perimetral, um alarme de incêndio, luz de emergência, antena coletiva. Nessa planilha eu incluí alarme de intrusão. E deixei mais 3 linhas em branco para você incluir o que você quiser. Então aqui vamos por entrar automação. Tem uma automação específica de uma boia de caixa d'água, né? Enfim, alguma automação que você vai cobrar, algum serviço que você vai cobrar mensalmente lá desse condomínio, tá? Desse condomínio, esse cliente, né? Eu estou falando condomínio porque essa planilha nasceu pensando em condomínio. E na minha visão, quando eu montei essa planilha, era o seguinte: o equipamento principal dessa planilha, isso é, de onde a gente vai partir, é o portão eletrônico. Então eu estava considerando o seguinte, que eu vou fazer uma proposta para portão eletrônico e vou incluir outras soluções, não ao contrário. Por exemplo, da forma com que ela estava com aqueles valores, que aí foi uma das confusões, né? Ela não funcionava muito bem se eu fosse colocar ela somente para CFTV. Porque CFTV aqui, eu acho que na planilha, eu acho que eu até tenho... Não, eu tenho, mas ela está em outro lugar, não vem ao caso. Eu acho que CFTV aqui para 16 câmeras estava R$50, acho que era alguma coisa assim. Claro que vai ficar fora, né? Talvez dependendo do projeto até não fique tão fora, mas assim, não estava casando com a realidade. Então a ideia inicial era portão eletrônico e demais sistemas. E o portão eletrônico na época a gente convencionou que o valor base do contrato seriam R$350. Isso é, menos que R$350 eu não cobraria em hipótese nenhuma. Então todas as outras soluções elas vinham agregadas, então não necessariamente eu precisava cobrar muito por esses outros. Eu poderia cobrar menos, porque eu vou juntando a esses 350 numa analogia que eu fiz anual, né? Então eu fiz uma analogia anual que depois eu vou mostrar como eu cheguei nessa conta. Então muitas vezes eu colocava mais 50 aqui, mais 80 ali, mais 70 ali, isso daqui fechava uma manutenção de mil e poucos reais. Interessante, né? Então é interessante ter um contrato de manutenção de 700, 800, talvez R$1.000. Aí é interessante. Só que se eu pegasse uma solução apenas e tomasse como base aquele valor que estava aqui, realmente ficava inviável. Então, por isso que essa planilha deixei ela zerada, então não tem nada, e você faz do jeito que você quiser e inicia por um valor mínimo base, que eu vou dar uma ideia, eu vou dar uma sugestão como calcular. Então, assim, primeira coisa antes de mais nada, se você está vendo essa aula, sinal que você já está seguindo o passo 1 aqui do manual. No manual aqui embaixo, né, botei um manualzinho, depois eu vou até aumentar essa letra aqui. Botei, primeiro passo, assistir a aula que está no link ao lado. Então essa aula depois eu vou salvar aqui nesse botão para que a pessoa assista. Porque se
o caboclo baixou ela direto, ele vai chegar aqui, ó, pô, tem um manual, assistir a primeira aula, que antes não estava. Segundo, definir um valor mínimo a ser cobrado. Aqui que eu acho que está o pulo do gato, aqui que está a principal referência. Qual é o valor mínimo que você vai cobrar? E aqui também está a principal dúvida da maioria. Pô, como eu vou chegar nesse valor mínimo? Então, vou te apresentar a minha sugestão. A minha sugestão ela está aqui para o lado, tá? Eu até ia deixar essa planilha menor para ela caber inteira na tela, mas eu vi que ela ia ficar muito pequena para você visualizar, principalmente se está visualizando aí no YouTube, no celular, alguma coisa assim. Então eu deixei ela um pouquinho maior aqui para facilitar essa visualização. Deixa eu até aumentar um pouco mais aqui. Aqui, deixa eu fazer assim, deixa eu aumentar umas... Deixa eu... Opa! Aqui, beleza, aí eu acho que vai ficar melhor para visualizar. Eu estou olhando para cá porque aqui está o meu monitor de referência, tá? Então, beleza. Aqui assim, deixa ela bem no meio da tela para que fique bem visível para ti. Aqui, legal. Aí eu acho que ficou legal. Beleza. Ficou aparecendo o que eu queria. Então tá. Como que normalmente eu faço os meus cálculos de contrato de manutenção? Primeiro ponto a ser lembrado, que eu até fiz um asterisco aqui e esse asterisco está aqui embaixo. Sugestão minha é contrato mínimo de 12 meses. Essa tabela, esse cálculo aqui vai funcionar também para isso, mínimo 12 meses. Se você falar, eu vou fazer um contrato e o cliente pode cancelar a qualquer momento. Isso daqui talvez já não funcione. Pode cancelar daqui 3 meses. Talvez não funcione. Os meus contratos eles têm um período mínimo de 12 meses. Por que eu considero esses 12 meses? Se é uma obra inicial que eu fiz, por exemplo, nós fomos lá, executamos, né, terminamos e já emendamos um contrato de manutenção. Nesse modelo, eu entendo que o cliente pode cancelar a qualquer momento. Esse é o meu formato de trabalhar, você faz o seu. Minha sugestão, cliente cancela a qualquer momento. Por quê? Fui eu que instalei, eu sei como está a instalação e eu sei em que pé que isso dali está. Sei o quanto, ou não tem como saber, mas consigo imaginar o quanto de manutenção isso daí vai dar ao longo de 6 meses, 1 ano. Se for uma instalação nova principalmente, os equipamentos estão todos na garantia, existe uma tendência muito pequena desse equipamento dar defeito na garantia, pelo menos dos equipamentos que eu trabalho. Então esse primeiro ano é tranquilo, então eu posso deixar o cliente cancelar a qualquer momento. Mas na maioria das vezes você vai pegar um contrato que não foi você quem instalou, ou até pode ser que foi você que instalou, mas instalou, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás. Então o equipamento já está no momento de começar a dar defeito ou já está dando defeito. Então vamos supor, peguei uma instalação que uma outra empresa, um outro parceiro, um concorrente, seja lá como você quer chamar, foi ele quem executou. Eu não tenho ideia da quantidade de manutenção que aquilo ali vai estar dando. Então eu tenho que prever. Primeiramente, do meu formato, o que eu faço? Eu vou lá nesse cliente e eu faço um levantamento do que ele tem instalado. Então, tem portão eletrônico? Vou lá, obviamente, quando estou falando vou lá, estou falando meu técnico, né? Vai lá e faz uma verificação. Pô, o portão está bem instalado? Tá tudo certinho? Abre lá a caixa do motor, tá tudo certinho? A fiação tá tudo ok, não tá tudo bagunçado? Ou se tá bagunçado, dá de organizar, isso não impede o funcionamento do motor? Cremalheira tá fixado? O pinhão ali no motor tá tudo ok, não tá muito desgastado, então a gente faz uma verificação. Interfone, pô, tá tudo ok, DG tá bem montadinho, central tá bem montado, não tá entrando umidade, como é que tá o interfone lá na rua? CFTV, tudo bem acabadinho, como é que tá a fonte, que tipo da fonte tem, que tipo de câmera que tá, como é que tá a instalação. Então assim, a gente levanta todos os pontos que a gente sabe que normalmente vai dar problema. Por exemplo, num interfone, num CFTV e num alarme, uma das demandas que acaba acontecendo muito é por mau contato. Então, mau contato em conector, mau contato em cabo mesmo, borne de ligação.
Então a gente dá uma avaliada e aqui é feeling, é sentimento, é chute. Não tem como eu prever e falar assim, ah não, com certeza eu vou fazer 2 atendimentos por ano para deixar tudo funcionando. Não, é um jogo de sorte, então a gente vai trazer um pouco da experiência que tem, com um pouco do que está vendo lá, botar isso tudo num caldeirão, mexer e tentar chegar no melhor ponto. Por quê? Esse melhor ponto tem que ser bom para você e tem que ser bom para o cliente também. Se nesse momento aqui você extrapolar na tua previsão, por exemplo, eu acho que eu vou ter que ir uma vez por semana para fazer manutenção do portão. Isso daqui vai ficar um orçamento gigante, um valor gigante e vai ficar inviável para o cliente. Porém, se eu colocar que eu vou precisar ir uma vez por ano fazer manutenção de portão, aí eu tô ferrado também, né? Porque eu vou dar um valor para o cliente, onde ele vai contar com aquele valor e eu vou ter que ir várias vezes. Então aqui a gente tem que ter um pouco de bom senso, olhar pelo cliente, aqui a experiência também conta um pouco. Não espere acertar de primeira. Nem sempre, se você nunca fez um contrato nesse formato aqui, ou nunca fez um contrato de manutenção, não espere acertar na primeira. Provavelmente vão precisar alguns ajustes até que isso daqui fique bom. Então talvez o primeiro cliente ali você empate, mas daí um mês você ganha um pouco, outro mês você perde, no outro você já vai ajustando, então você vai entendendo um pouco essa dinâmica. E a partir do momento que a tua carteira de clientes for aumentando, essa conta vai começar a ficar viável. Tá? Então, feito toda essa explanação, todo esse o porquê desse valor mínimo e como a gente vai chegar aqui. Então, sugestão em meu formato. Como que eu considero? Ó, deixei um valor aqui que eu tenho que zerar também. Como que eu considero que é o ideal, ou não que é o ideal, mas que é uma das formas de se calcular que para mim tem dado certo. Como eu vou fazer um contrato anual, eu analiso, eu tiro uma ideia, mas isso é uma previsão, volto a dizer, de quantos atendimentos eu vou precisar fazer em um ano. Pô, Wagner, mas aí tu me quebra. Um ano? Como que eu vou prever um ano? Pega como referência teus outros clientes. Pega um cliente similar e faz mais ou menos uma análise de quantas vezes você atendeu ele num ano. Então vamos supor aqui, portão eletrônico. Aqui nós estamos considerando que tenha 2 portões eletrônicos, por exemplo, tá? Pega um cliente similar teu, ou esse mesmo cliente, e analisa o seguinte, normalmente, quantas visitas eu preciso fazer em um mês ou em um ano? Por que eu estou colocando em ano? Porque tem muitos equipamentos aqui que eu não vou uma vez por mês, que talvez eu vou uma vez a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então, é muito do teu negócio. Por isso, anual. Portão eletrônico. O portão eletrônico é um equipamento que normalmente tende a dar um pouquinho mais de problema, muitas vezes depende de estrutura de portão, serralheira, parará. O cliente vai lá e bate com o carro no portão, por mais que isso não é culpa sua, mas talvez você tenha que ir lá. Então assim, tem N fatores. Então vamos supor que você diga o seguinte, provavelmente eu vou precisar fazer pelo menos 2 visitas por mês para o portão eletrônico, ou uma visita por mês para o portão eletrônico, ou uma visita a cada 2 meses. Então você vai definir aqui quantas visitas você vai precisar fazer e transforma isso em ano. Vamos supor aqui que seria uma visita por mês para o portão eletrônico. Wagner, isso é pouco, isso é muito? Isso é só uma sugestão para a gente chegar num número aqui. Na tua conta você faz o teu jeito. Eu vou colocar 1, você coloca 2, 3, 4, 10, quanto quiser. Como eu estou falando aqui anual, então se eu estou colocando uma visita por mês, então eu vou considerar que são 12 visitas por ano. É pouco? Tá, vou colocar um pouquinho mais aqui. Vamos colocar então 15, tá? É isso? Não, você coloca aí quanto você quer. Eu estou frisando muito isso, que isso daqui são exemplos. Você coloca do jeito que você quiser. Eu só estou dando um exemplo para mostrar como o cálculo vai funcionar lá no final. Esse cliente vai ter interfone? Vai ter interfone. Quantas visitas você acha que vai ter que fazer em um ano? Mesmo cálculo, não vou repetir toda a explicação. Eu acho que eu vou ter que fazer aí para manutenção, que vai estar dentro do contrato de manutenção, porque muitas vezes interfone,
Pode ser que seja um problema dentro do apartamento. Dentro do apartamento não faz parte do contrato de manutenção. Porque muitas vezes o morador pode ter deixado cair o aparelho no chão ou ter estragado. Isso não faz parte do contrato. Eu estou considerando da porta para fora, né? Da porta para o condomínio. Então, interfone. Eu acho que umas 2 vezes por ano. CFTV. CFTV eu acho que eu vou ter que fazer uma visita a cada 3 meses pelo menos. Seja para fazer uma limpeza nas lentes, para verificar como está a gravação, barará, barará, barará. Estou chutando aqui, não estou dizendo que esse é o número, não é. Vamos supor que uma a cada 3 meses, então em um ano vão ser 4 visitas. Controle de acesso. Controle de acesso vão ser aí uma visita a cada 6 meses, talvez. Então vamos lá. Vai ter controle de acesso? Vai ter. Vai ter perimetral? Não, não vai ter. Vai ter incêndio? Não, nesse caso não vai ter. Sinalização de emergência? Não, também não tem o contrato. Antena coletiva? Não, também não vai ter contrato. Alarme de intrusão? Vai ter? Não vai ter? Não, não vai ter. Então aqui você vai colocar o que você acha ou o que você vai ter de contrato com o cliente e a quantidade de horas, sempre pensando no anual, sempre por ano. E aqui você vai colocar o valor da tua hora técnica. O quanto que você cobra pela tua hora técnica. Então tá. Quanto que eu cobro pela hora técnica? Cada um vai colocar o valor que quiser. Tu cobra 50 reais? Bota aqui 50 reais. Tu cobra 100? Bota aqui 100. Tu cobra 300? Bota aqui 300. Você vai colocar o valor que você cobra por atendimento. Porque o que esse cálculo vai fazer aqui? Esse cálculo vai pegar essa quantidade de horas anual, vai multiplicar pelo valor da tua hora e vai dividir isso por mês, para você chegar num valor mensal. É matemática simples, só para a gente conseguir chegar num valor. Vamos supor aqui para facilitar, valor hora de atendimento R$100. Então, para essa situação aqui, eu teria um valor mínimo de R$ 191,67. Isso é viável? Isso não é viável? Não sei. Vai depender do teu negócio. Vai depender do teu negócio. Porque, por exemplo, assim, vamos imaginar aqui. Vamos pensar nesse portão aqui que o meu atendimento vai ser 24 horas. Aí 15 eu acho que já é pouco. Daí talvez a gente já precisaria pensar em 30 atendimentos. Pelo menos um atendimento por mês emergencial, fora do horário. E esse atendimento fora do horário, eu já não cobro esses R$100, eu tenho que cobrar um pouco mais. Então aqui você vai fazer um ajuste, é só para você conseguir chegar numa ideia. Daí você vai fazendo o teu ajuste. Vou dar um exemplo que alguns dias atrás um parceiro me procurou. Quando eu digo parceiro, é alguém que acompanha os meus conteúdos, entrou em contato e falou, Wagner, queria uma dica tua. Tô com um condomínio assim, assim, assado, a estrutura é essa, tô com um X câmera, vai ser tudo IP, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Quanto tu acha que eu cobro? Eu falei exatamente essa descrição para ele. Eu falei, o que tu acha que vai de hora anual? Que vai de hora mensal? Quantas manutenções tu acha que vai dar? Wagner, eu não conheço o sistema. Então você tem que tentar descobrir como é que está aquilo lá. Fala com o zelador do prédio, vê se o síndico abre o jogo para ti. Você tem que mais ou menos ter uma ideia do que aquilo lá está dando de manutenção, para que você consiga ter uma previsão. Claro que essa quantidade de manutenção que está dando mês, ela pode ser diminuída com o passar do tempo. Por exemplo, eu já peguei obra, já peguei contrato, que nos 4, 5 primeiros meses eu paguei para trabalhar. Por quê? Porque quando eu cheguei no cliente, eu vi que estava uma zona do inferno. Então, a gente colocou lá, pensou em um ano, e a gente já estava sentindo o seguinte, os primeiros meses vai ser só para arrumar a casa. Então, vai dar muito mais trabalho do que vai ser o normal. Só que depois que tiver arrumado, estabiliza. E foi assim que aconteceu. Os primeiros meses, muito trabalho, que chegava no final do mês, eu pagava mais do que eu recebia pela aquele cliente. Só que ali foi, eu acho que uns 3, 4, talvez 5 meses, não lembro exatamente, o negócio estabilizou, porque todos aqueles maus contatos, foram resolvidos, cabos, conectores foram trocados,
tinham muitas caixas de passagem com conexão no tempo, aberta, então pegava chuva, oxidava, começava a dar mau contato. Então assim, a gente começou a ajustar todos esses detalhezinhos, a gente perdeu bastante tempo no começo. Porém, esse cliente, ele está comigo há uns 3 para 4 anos. E de 6 meses em diante, ele passou a dar lucro. Então, eu havia considerado uma quantidade de horas. No começo estourou, mas depois que estava organizado foi longe. Tá? Então, aqui é só uma sugestão para você ter uma ideia. Ah, Wagner, pô, 191 eu acho que é pouco. Você está falando isso, é pouco. Se eu acho que é pouco, você acha que é muito? Vai depender do perfil do teu cliente. Porque isso daqui, se a gente for analisar friamente, é o que o teu cliente pagaria se ele te chamasse cada vez. Ok? Conseguiu entender? Então vou voltar aqui. Vamos supor que o cliente não tenha contrato de manutenção contigo. Ele vai fazer um atendimento eventual. Então, em um ano, ele vai te chamar 15 vezes para fazer a manutenção do portão, 2 vezes para fazer a manutenção do interfone, 4 vezes para fazer a manutenção do CFTV e 2 vezes para fazer a manutenção do controle de acesso. Se eu somar isso daqui, vão dar 23 horas, 23 vezes 100, que foi o valor que eu coloquei aqui de atendimento, aí você coloca o teu valor, se for 100, 110, 120, 150, 350, você coloca aqui. Se eu multiplicasse pelo teu valor de hora, daria então 23, dariam R$ 2.300, dividido por 12, 191. Vamos arredondar R$ 200. Já vamos dizer que daria R$ 200. Então, assim, esse é o valor que o cliente te pagaria. Ah, vale, pô, mas eu acho pouco. Ok, aí você faz o seu negócio. Eu, sinceramente, acho que isso daqui é o mínimo. Eu entendo que o cliente tem que pagar no mínimo isso daqui, no mínimo. E daqui para frente são os benefícios que você vai entregar. Quais são os benefícios de um contrato de manutenção que você vai entregar para o teu cliente? Primeiro, disponibilidade. Se um cliente não tem um contrato de manutenção, você não precisa estar sentado esperando a hora dele te chamar para te atender. Então, se ele te ligar e falar assim, ah, meu portão pifou. Ó, desculpa, eu estou com a minha agenda lotada, estou com toda a minha equipe ocupada, eu vou te atender amanhã, eu vou te atender daqui 2 dias. Se o cliente vai esperar ou não vai esperar, é outra história, é negociação tua com ele e tem que ver se ele está disposto a esperar porque ele gosta do teu atendimento. Porque muitas vezes tem isso, né? Dependendo da situação, o cliente diz, não, tudo bem, eu espero um dia para você vir me atender. 2 dias eu acredito que a maioria já vai começar a berrar. Mas assim, eu espero. Porém, quando tem um contrato de manutenção, o mais lógico é que ele é uma prioridade sua. Ele é um fura-fila, vamos dizer assim. Então, você tem lá 10 ordens de serviço e apareceu uma ordem de serviço de um cliente que tem contrato de manutenção. O mais justo é você jogar ele para o topo da fila. Fala assim, não, ok, estou terminando um serviço aqui, na sequência já vou fazer o teu. Então, essa disponibilidade também custa para você. Essa disponibilidade também tem um custo operacional para você, né? Porque você vai estar deixando de atender um outro cliente, talvez você vai ter que remanejar a ordem de serviço, vai ter que tirar a técnica de um lugar e para o outro, então tem custo de deslocamento. Então, eu entendo que em cima desse valor aqui, você precisa colocar uma margem por esse benefício que você está dando para ele. Claro que você não vai falar isso para ele, mas tem que ter. Essa margem fica a teu critério. Ah, eu vou colocar o dobro desse valor, vou colocar 50%. Não, eu vou cobrar só esse valor, eu acho que já está bom pelo fato de eu ter esse cliente dentro da minha carteira. Aí fica a teu critério, tá? Então, voltando aqui, esse é o valor que o cliente te pagaria se ele tivesse pego todas essas assistências individuais e no final do ano ele tivesse fechado a conta e feito uma média de quanto ele te pagou por mês. Então, é a conta que ele pagaria para ti sem ter contrato de manutenção, consequentemente sem ele ter o benefício da disponibilidade, que é um dos benefícios, né? Mas sem ele ter esse benefício. Então, vamos supor aqui que a gente vai dizer, não, vamos cobrar 50% a mais
pelo benefício de disponibilidade. Volto a frisar, não estou dizendo que é 50%. Você coloca o percentual que você acha. Vou colocar 0, vou colocar 50%, vou colocar 200%. Você decide. Você decide, não é aquele programa de antigamente. Eu vou colocar aqui só para a gente ter uma média de ideia, uma média de ideia para cálculo. Então vamos por aqui que eu vou cobrar R$300, tá? Pronto, botei R$300. Determinei que o valor mínimo que eu vou cobrar é R$300. E aí eu volto para outra planilha. Então vou deslocar aqui a planilha. Vou ter que diminuir agora um pouquinho aqui para ficar bem visível para vocês. Aqui, tá, aqui, beleza. Não, vou diminuir um pouquinho aqui para poder ver o R$300 lá. Aqui dá de ver. Então aqui dá de ver. Então beleza. Então aqui, deixa eu só tomar um golinho d'água. Então depois de tudo isso que eu falei, a gente definiu um valor mínimo. Ok? Ok. Agora você vai partir por esse outro lado aqui. Novamente falo, é feeling. Você vai ter que ver o que se adapta à tua realidade, o que se adapta ao teu negócio. Um cliente, assim, hoje o meu conteúdo ele atinge, agora vou me sentir o bonzão. Ele não atinge nem sequer só o Brasil. Hoje eu tenho várias pessoas que me acompanham. Angola, Portugal, Angola e Portugal, fora do Brasil, pelo menos até onde eu sei, Angola e Portugal. Então assim, a realidade do Brasil é uma, a realidade de Angola é outra. Então essa mesma planilha aqui, nós vamos ter amigos de profissão lá de Angola que vão usar. Então seria loucura eu falar o seguinte: ah não, tu tem que cobrar R$50 de contrato de manutenção para a CFTV. Seria loucura, a realidade deles é uma, aqui é outra. Aí vamos voltar para o nosso país, Brasil. Nordeste tem uma realidade, Sudeste tem outra totalmente diferente. Sul, que é onde eu estou, tem uma outra totalmente diferente. Todas as regiões do Brasil têm uma realidade diferente. Algumas você consegue cobrar um pouco mais, algumas você consegue cobrar um pouco menos, seja eles pela dificuldade de execução, seja pela dificuldade de encontrar mão de obra, seja pelo que for. Por exemplo, eu vou citar a minha região, tá? Eu sou de Santa Catarina, sou de Joinville, que é a maior cidade do estado. Nós temos uma realidade. A nossa capital, que é Florianópolis, tem uma outra realidade totalmente diferente, um outro poder aquisitivo, uma outra dificuldade até de se deslocar dentro da cidade. Aí vou para um outro extremo, Balneário Camboriú, que é 100 quilômetros daqui. Balneário Camboriú, para quem não conhece, é uma das praias mais badaladas do sul do Brasil. Uma das praias mais badaladas. No verão, eu já atuei em Balneário Camboriú e tenho muitos amigos que atuam lá ainda. No verão, para você cruzar Balneário Camboriú de uma ponta a outra, que eu acho que eu vou até pegar o mapa aqui para ver qual a distância. Deixa eu pegar aqui, Balneário Camboriú. Deixa eu pegar agora eu fiquei curioso. Aqui. Eu vou pegar só a parte do balneário, não vou pegar o Enterprise, porque balneário ele é dividido em duas áreas, né? Então você tem a praia, a parte de balneário, depois você tem o Enterprise. O Enterprise, você sobe o morro, você vai lá pro outro lado. Então tem uma outra área que também é Balneário Camboriú, mas eu vou considerar só um lado dela. Deixa eu até mostrar aqui. Vou botar aqui Vou botar aqui na tela. Então aqui tá na tela, Então assim, ó, vou considerar daqui até aqui. Se eu pegar daqui até aqui, medir a distância daqui até aqui, até aqui, até aqui. Ah, Wagner, mas que idiota, tu tá medindo de linha reta, isso daí tem curva, tem um monte de coisa. Tá, dane-se, é só para ter uma ideia. Aqui deu 6 km. Vamos dizer que são 10. 10 km em Balneário Camboriú, de carro,
No topo do verão, você pode perguntar para qualquer técnico lá, ele leva 1 hora e meia para cruzar, isso levantando a mão para o céu que dê tudo certo. 10 quilômetros, não dá 10, deu 6 aqui, considerando lá de uma ponta até na outra. São Paulo, mesma situação. Eu já peguei trânsito em São Paulo num dia de chuva, né, que eu estava executando um serviço aí, dia de chuva. São Paulo, para eu andei, acho que foi 10 quilômetros, se eu não me engano, 10, 12 quilômetros, 14, sei lá, algo em torno disso daí. Se eu não me engano, eu levei quase 2 horas e meia. Era um dia de chuva, quase 6 horas da tarde. Quem é de São Paulo vai poder levantar a mão e dizer aí, não, realmente isso daí acontece. Joinville, que é a cidade onde eu estou, por mais que é a maior cidade do estado, é uma população grande, muito carro na rua, para eu rodar 10 quilômetros num dia de pico assim, de trânsito, que vamos dizer assim, que está parado, não estou dizendo acidente de tá tudo parado, mas assim, o trânsito normal do dia a dia, eu acho que se eu levar 40 minutos é muito. É loucura, eu não levo 40 minutos. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? As realidades são diferentes. Um atendimento técnico meu, eu tenho um tempo de deslocamento que é diferente do tempo de deslocamento de um técnico de Balneário, que é diferente de um tempo de deslocamento de um técnico de São Paulo, que é diferente de um tempo de deslocamento de um técnico em Palmas. Então, assim, existem realidades diferentes. Então, por isso, cada um vai ter que ver a sua realidade, porque o deslocamento também faz parte disso daqui. Então, vou voltar aqui, estou tentando exemplificar, estou tentando deixar claro o porquê que eu não posso colocar valores aqui, e aquela tabela que tinha valores era só para referência, para saber que tinha alguma coisa aqui em algum lugar e você ajustaria. Então, vou colocar aqui. Vamos supor, manutenção de 2 portões. O que eu imagino que eu deveria cobrar? Eu posso tomar aquela tabela como base, né? Eu posso pegar aqui, tirar tudo e olhar aqui e falar, pô, 125 reais. Não, mas eu acho que eu vou colocar 250. E aqui você vai formando do seu jeito. Tá? Aqui você vai formando do seu jeito. Como usar a planilha? Aqui você vai colocar se o cliente possui ou não possui esse equipamento, essa solução. Então, por exemplo, portão eletrônico. Sim, ele tem portão eletrônico. Aqui, o que nós definimos que teria? Nem lembro quanto que eu coloquei em cada... deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Daí aparece tudo isso. Apareceu tudo aqui. Então, 2, 4 e 2. Então, tá. Aqui, então, aqui eu teria, sim, né? Eu possuo isso daqui. Interfone, sim, vou ter interfone. CFTV, sim, vou ter CFTV. Controle de acesso, sim, eu vou ter controle de acesso. E aqui eu posso definir um valor com base naquilo lá ou não. Então eu posso simplesmente tomar aquele valor lá como base e falar, não, o valor mínimo que eu vou cobrar é isso daqui. Ou eu posso ter uma forma de calcular por aqui. Então essa planilha ela funciona dos dois jeitos. Eu posso colocar lá pensando só em hora e aqui eu vou inserindo de acordo com uma tabela que com o tempo eu vou criando ou não. Então faço do jeito que eu quiser essa tabela aqui. Então vamos supor aqui que a gente, não, vamos preencher aqui para começar a criar uma base. Porque é importante você também criar uma base de valores, você ter mais ou menos uma ideia, até para facilitar um cálculo posterior. Por exemplo, vamos dizer assim, portão eletrônico. Portão eletrônico 2 portões, só para horário comercial, eu vou cobrar aí uns 150 reais. Pensando aqui, né? O interfone, interfone eu vou cobrar uns 50. Estou chutando valores. Um CFTV, vou cobrar 100 para 16 câmeras. Um controle de acesso, 3 controladores, vou cobrar 30. Sabe? Então você vai colocando aqui de acordo com o que você acha que é viável. Deu aquele valor mínimo? Deu o valor mínimo, beleza, então tá dentro. E com o tempo você acaba criando essa sua tabela. Eu tenho hoje a minha tabela, que não vem ao caso te falar qual é, porque não é a tua realidade, né? Não é a tua realidade, a tua cidade é outra, o teu tempo de deslocamento é outro, os teus clientes são outros, talvez a marca de equipamento que você use é outra, então não tem porquê. Hoje eu já tenho uma base formada que eu consigo ter uma ideia.
Isso vai ser 24 horas. Assim como eu vou alterar as horas lá, eu posso alterar esse valor aqui. Então essa planilha acaba ajudando que você pode usar ela ou lá pela parte das horas, né, para como chegar num valor mínimo, e depois jogar aqui nessa tabela para chegar num valor estipulado por sistema, para você ter mais automático, ou você pode começar por aqui e quem sabe depois só confirmar por lá. Eu gosto desse formato aqui também, porque ele fica mais fácil de calcular, né? Com o tempo, assim, quando você faz um primeiro cliente, você vai ter que pensar quantas horas para lá. Quando você faz o segundo, você vai pensar. Quando você fizer o 100º cliente, você pode pegar o teu histórico dos outros 99 e tirar uma média. Então você vai pegar teus 100 clientes, teus 10 clientes, não vamos muito longe, né? Vai pegar teus 10 clientes anteriores. Meus 10 clientes anteriores, se eu considerar o tempo ou quantas manutenções que eu preciso dar por mês num portão eletrônico em cada um desses clientes, então você vai ver lá. Um é 3 horas, outro é outro eu vou uma vez a cada 2 meses, outro eu vou 4 vezes. Então você vai criar uma média e você vai começar a chegar nesse valor que em alguns casos acaba facilitando para você poder fazer esse cálculo. Beleza? Então assim, planilha 2, esse é o nosso segundo formato de planilha. Essa planilha então fica um pouco diferente, né? Então você tem condições de por aqui ter uma ideia, né? Por aqui ter uma ideia do valor que você deveria cobrar. Volto a frisar que isso daqui é sugestão, é uma forma que você pode utilizar para calcular, ou você pode vir por esse lado aqui. Já tendo uma base, você pode vir por esse daqui. Eu diria, tá? Se eu fosse para assim fazer uma sugestão, eu diria o seguinte: para você utilizar esse formato aqui, você já teria que ter alguns clientes na carteira para você começar a tirar uma média e ver se isso está dentro ou está fora. Nos teus primeiros clientes, talvez seria ideal você ir para essa tabela aqui por hora, que você corre menos risco de errar, talvez. Tá? Mas assim, volto a dizer, essa tabela é uma sugestão para tentar te auxiliar a chegar nesse valor final. Se isso daqui está certo ou está errado, isso só quem vai dizer quando você jogar os teus valores aqui, ver qual vai ser o valor mínimo e depois, quem sabe, testar na prática. Muitas vezes falar assim, cobrar R$100 de um cliente de contrato de manutenção de CFTV é pouco. Talvez é pouco, mas talvez é muito. E vamos supor que seja um cliente, vamos voltar aqui para a tabela, deixa eu zerar aqui, para eu não esquecer e depois mandar ela zerada para vocês, né? Deixa eu botar não aqui, não para mandar ela certinho. Apesar que ela já está salva, eu vou mandar que já está salva lá para não ter risco, só vou revisar antes, né? Então vamos supor, aqui mesma situação, tá? Deixa eu só voltar antes de ir no ponto que eu queria ir ali. Só tomara que eu não perca o fio da meada. Aqui as quantidades também são sugestão. 3, Vagra, minha realidade aqui eu tenho um portão, é o normal. O normal é 1. Se eu tenho 2, é um adicional. Então aqui em vez de colocar 2, você coloca 1 e considera outros adicionais. Essa tabela aqui, como eu falei, é quando você já tem um histórico um pouco maior e você consegue separar uma tabela por tipo de equipamento. Um exemplo similar a isso daqui é o seguinte. Hoje a minha empresa faz tanto serviço indústria, que se o cara falar assim, quanto tu cobra para instalar uma câmera? Há 5 anos atrás, talvez eu falaria assim, indústria, eu cobro X, mas eu tenho que ver infraestrutura, eu tenho que ver cabeamento onde vai, infraestrutura onde vai, a câmera onde eu vou fixar, blá 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 blá. Hoje eu não preciso ver isso? Preciso. Só que eu tenho um histórico tão grande que eu já tenho, no mínimo, uma aproximação de valor. Então eu já consigo falar para ele assim, uma câmera dentro de uma indústria, que tipo de indústria que é? É uma indústria metalúrgica, assim, assim, assado. Tá. Vocês precisam fazer integração para trabalhar? Precisa. Precisa permissão de trabalho? Precisa.
Andaime, como que é? Posso trabalhar com andaime ou não posso trabalhar com andaime? Posso trabalhar com escada? Como é que funciona? Não, lá é plataforma elevatória só. Ah, então tá. Nesse modelo aí, normalmente a instalação de uma câmera com cabo, com tudo, sai aproximadamente tanto. Só que eu preciso ir lá e fazer um levantamento para ti específico. Então, assim, a gente já tem um histórico criado e com esse histórico eu consigo tirar uma média. É a mesma situação que a gente for analisar agora aqui, por exemplo, um seguro de carro. Quando a seguradora vai lá e faz um seguro de carro, ela não está cobrando de ti o carro inteiro. Ela tem uma quantidade gigante de carros que ela já tem uma ideia de sinistralidade. Plano de saúde é assim também. Por que, que você paga plano de saúde pela idade? Porque eles já têm uma ideia que é o seguinte, pessoas de 20 a 30 normalmente gastam isso daqui. Pessoas de 30 a 40, isso daqui, 40 a 50, a divisão de idades é outra, né? Mas só para dar um exemplo, então assim, eles já têm um histórico. Então, a partir do momento que você já tem um histórico, você consegue jogar nessa planilha aqui. Talvez isso foi um dos motivos da principal confusão aí dessa planilha anteriormente, né? Vamos voltar aqui. Eu ia falar de valor hora, né? Valor por hora, o que que eu ia falar? Que agora... Ah, lembrei. Ainda bem que eu lembrei, né? Então tá. Então deixa eu deletar aqui, deletar aqui. Eu falei o seguinte. Eu fiz o seguinte comentário. Cobrar R$ 100 de um CFTV é barato. Pode ser barato e pode ser caro. Vai depender da sinistralidade do equipamento. Vai depender de quanta manutenção você vai dar. Se o equipamento for zero, existe uma grande tendência. Deixa eu botar aqui mais no meio da tela para vocês, né? Aqui. Se o equipamento for zero bala, você acabou de instalar e tudo mais, tudo lindo, maravilhoso, de uma marca top, que tu sabe que não vai se incomodar, que tem assistência e blá 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 blá, provavelmente você vai precisar fazer uma manutenção por ano, duas talvez. Ah, vai estar viajando. Não sei, é a minha realidade talvez. Normalmente aí um sistema pré-instalado, raramente eu preciso fazer uma manutenção corretiva antes de um ano. A gente faz preventiva, mas daí é outra história que daí você também teria que incluir aqui. Então vamos supor assim um CFTV. Vamos supor que o CFTV é novo e eu vou precisar fazer 2 atendimentos por ano. Então, horas anuais, 2. Se o valor hora é R$ 100, então eu em um ano eu cobraria dele, isso eu estou desconsiderando a garantia, tá? Eu cobraria dele R$ 200. Então R$ 200 dividido por 12 daria R$ 16. Então o justo, não estou dizendo que é o que deve ser cobrado, mas o justo, sem nenhuma sobra, sem nenhuma folga, seria você cobrar R$ 17 do teu cliente. Ah, isso não tem lógica, realmente não tem. Mas assim, ó, mostrando que R$ 100 pode ser caro para o cliente, assim como pode ser barato. Só que aí você já tem que analisar isso a longo prazo. Ah, ok, Wagner, no primeiro ano talvez não vai dar manutenção, mas no segundo já vai dar, no terceiro mais ainda, no quarto mais ainda. Então aqui muitas vezes você tem que calcular no longo prazo também, né? Outro detalhe a ser observado também, que a gente não precisa falar exclusivamente de contrato de manutenção corretiva. Pode ser que a gente fale de manutenção preventiva também. E vamos supor que nesse contrato de manutenção preventiva, você determine em comum acordo com o seu cliente que você vai fazer um atendimento por mês para o CFTV. Nesse atendimento você vai lá, vai limpar a lente da câmera, vai ver se ela está fora de posição, né? Uma das boas práticas que eu sempre oriento é quando você termina de instalar, você documentar a imagem, como é que ficou. Então, essa câmera está nessa posição, está pegando daqui até aqui. Então você documenta, para quando você vai lá na preventiva, você vê se a câmera não foi mudada de lugar, seja ela por querer ou não, né? Muitas vezes o cara vai lá, vira ela de lado para não pegar alguma coisa que posteriormente ele pode ir lá e cometer algum delito. Então, assim, vamos supor que vai juntar tudo isso daí, você vai fazer uma assistência por mês. Então, só aqui a gente já está falando de 12 por ano.
Então 12 por ano, o cliente ele te chamaria, vamos supor que esses serviços ele te chamaria individualmente, ele te chamaria uma vez por mês. Se você cobra R$100, ele te chamando uma vez por mês, você vai cobrar R$100 dele por mês. Então esse seria um valor mínimo para você cobrar. E aqui, obviamente, entraria aquele percentual de disponibilidade que você deveria pensar em colocar nisso daqui. Você coloca o quanto você achar que é justo ou o quanto funciona para você. Um último ponto para a gente finalizar, isso daqui acabou ficando maior do que eu imaginava esse vídeo. Um outro ponto é o seguinte: além de eu falar que a realidade de deslocamento, por exemplo, de uma cidade para outra muda, a realidade do mercado também muda. Não adianta muitas vezes assim, ó, talvez na tua região você consiga cobrar R$200 a hora e você consiga colocar mais uns 50% de disponibilidade, vamos dizer assim, você consegue colocar um a mais, então aqui daria R$200, eu consigo cobrar 300 por esse serviço aqui. Talvez você consiga cobrar 500, talvez você consiga cobrar 1.000, mas não é todo lugar do Brasil que consegue cobrar isso daí. Talvez em alguns lugares esse valor aqui não vai ser nem R$100, vai ser 90, vai ser 80. Para você ter uma ideia, eu recentemente fiz uma pesquisa com algumas pessoas que me seguem, onde eu perguntei qual o valor que ele cobra por hora de trabalho. Existem locais no Brasil que os técnicos, e eu não estou falando de pica-fio, um termo que eu não gosto, mas assim, não estou falando de quem não é profissional ou quem realmente não está preocupado com o mercado. Mas existem profissionais que cobram entre 50 e 70 reais a hora técnica. Entre 50 e 80. Então assim, existem vários. Existem uma pequena parcela que cobra acima de 100. Existem. Então vai depender muito da sua região e da sua realidade. O mercado também manda. Então se o mercado todo está cobrando R$100 e você for igual ao mercado, você não tiver o diferencial, provavelmente você vai ter que cobrar no máximo R$100 também. Mas eu tenho um grande diferencial. Perfeito, é isso que a gente precisa. A gente precisa que você crie um diferencial para mostrar o porquê que você está cobrando mais caro e que no final o cliente diga assim: eu pago mais caro, mas eu sou bem atendido. Eu pago mais caro, mas essa empresa me entrega tal coisa. Para finalizar esse exemplo de benefício, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Levei meu carro numa mecânica há alguns meses atrás. O mecânico lá olhou e falou: tem que trocar rolamento de roda, alguma coisa assim. Tem que trocar rolamento de roda. Foi rolamento de roda. Trocar o rolamento dessa roda. Tá, tu consegue trocar? Não, eu não consigo. Eu vou conseguir daqui 2 dias que eu tô com a minha agenda lotada. Pode trazer aqui? Quanto vai custar? Vai custar X. Falei, cara, mas eu preciso para ontem, porque amanhã eu preciso pegar a estrada, do jeito que tá, eu tô com medo de travar e tal. Ele falou, cara, eu não posso fazer, infelizmente minha agenda tá lotada. Ok, tudo bem, né? Não tem muito o que fazer. Saí dali, procurei uma outra oficina, que deu de ver que não era tão profissional assim, mas o cara falou, não, eu dou um jeito e te atendo agora à tarde. O valor ainda ficou, o preço, né? O preço é uma coisa, o valor é outra. O preço ainda ficou, ainda não, né? O preço obviamente ficou abaixo daquele outro. Trocou, funcionou, tudo beleza, não preciso reclamar, não posso reclamar de nada, funcionou como deveria, o cara fez na hora lá, ficou tudo certinho, não deu defeito e tal, e foi mais barato do que o outro. Porém, como a gente está nesse mercado de serviço, a gente consegue ver quando um profissional é o profissional e quando é profissional. Entendeu essa conotação, né? Quando assim, o cara realmente sabe o que está fazendo e quando o cara troca peça. E eu, obviamente, voltei nessa que eu percebi que, os caras sabiam o que estavam fazendo. Ainda mais que meu carro estava dando um problema meio louco ali de injeção, tinha horas que acendia luz, tinha horas que apagava e tal. Então eu vou levar naqueles caras ali, que ainda é mais perto da minha casa do que esse outro que no dia pôde fazer na hora.
Levei ali, o cara falou, não, consigo olhar, amanhã teu carro assim, assim, assado, tá? Combinamos o horário, ó, eu preciso do carro tal horário, tudo certinho, deixei o carro 7h30 da manhã para pegar 3 horas da tarde do mesmo dia, tudo combinado. Cheguei uma meia hora antes lá, porque como é perto fui a pé e tal, meia hora, 15 minutos mais ou menos, cheguei lá, meu carro não tava lá. Daí eu tava só o auxiliar lá da oficina, eu falei assim, ô, meu carro o fulano levou para dar uma andada, para ver se ficou bom. Ele falou, não, cara, o teu carro tá na lavação. Eu, lavação? É, não, gente, mandou fazer uma lavação de cortesia para ti. Ah, legal, beleza. Ok. Meu carro nem tava sujo, tava, por incrível que pareça, tinha sido lavado na mesma semana, mas ok. Resumo da ópera, deixei meu carro lá para fazer um negócio na suspensão e nesse negócio da injeção. Da injeção os caras não conseguiram resolver por falta de tempo e tal, e pedindo para eu trazer um outro dia, resolveram a suspensão. E o cara me entregou o carro lavado e me cobrou só o serviço lá. E me cobrou R$ 150. A lavação talvez saiu o quê? Não sei. Aí volta aquele negócio de mercado. Não sei quanto custa para você. Mas aquele tipo de lavação que foi feita no meu carro ali, aqui na minha cidade, custa entre 30 até uns R$ 50. Vamos dizer que ele deve levar, ele leva todos os carros de clientes que deixam ali e vão pegar algumas horas depois, ele arruma o carro, ele leva na lavação, que é 100 metros ali, e traz de volta. Então ele deve ter um acordo lá com o cara deve cobrar um valor menor dele. Mas mesmo assim ele me entregou o carro lavado. Você acha que daqui para frente eu vou levar o carro em outro lugar, nem que ali seja 10, 20% mais caro, não vou, ou cuidado dele. Então, assim, ele tem o direito, e eu considero isso direito, porque eu também trabalho com serviço e sei como isso funciona, ele tem o direito de me cobrar mais caro. Primeiro que ele me atendeu no horário, o horário que eu deixei o carro lá ele me atendeu, cheguei lá no dia lá, o carro estava com aquela proteção no volante, estava com papel no banco, coisa que aquele outro lá que me cobrou um pouco mais barato não faz. Então, assim, ele tem o direito. Então, se você quer ter o direito de cobrar um pouco mais caro, entregue alguma coisa que seu cliente fale assim, cara, eu pago mais caro para esse cara, mas vale a pena, porque ele me dá um serviço de extrema qualidade que vale a pena eu pagar 20, 30, 40 e sei lá quantos por cento mais caro. Beleza? Então, me despeço por aqui. Só para finalizar, vou colocar aqui embaixo, só para ficar aí na tua tela. Então é o seguinte, essa planilha, ela vai ser disponibilizada no meu Telegram. Deixa eu trocar de tela aqui só para daí eu escrevo aqui no meio. Essa planilha ela vai ser disponibilizada lá no meu Telegram. Então, só lá dentro. Wagner, por que tu não coloca mais no teu site? Porque dá muito trabalho para mim. A resposta é essa. Dá muito trabalho cada vez subir, organizar a página e mais um monte de coisa que acaba acontecendo. Então, você pode ir lá no Telegram e procurar por @viver de segurança eletrônica, que você vai encontrar o meu canal, que tem esse mesmo nome. É porque eu botei um arroba aqui, daí ele não aceita, tá? Então eu vou colocar ele não vai aceitar aqui. Deixa eu tirar o arroba, mas você sabe que vai ter... Ou deixa assim só, né? Então você vai lá no @viver de segurança eletrônica no Telegram. Eu não vou conseguir lembrar desse nome. Ok. Então deixa eu colocar aqui o seguinte. Viver de segurança. Vou colocar eletrônica, mas você sabe que lá não tem tio, não tem nada, né? Então aqui deixa eu aumentar esse tamanho. Aqui. Então, esse nome aqui que você vai procurar lá dentro do Telegram e você vai achar. Em breve vai ter um site também. Ou se você quiser, eu quero facilitar, faz o seguinte, vai lá no meu site. Olha quanta forma de chegar lá, né? http://www.wagnercamilo.com.br/Telegram. Se você for lá no meu site,
você vai ter nesse site aqui, né, nessa página, Telegram, deixa eu ver se está visível, não está. Aqui eu só mudo um pouquinho a posição. Aqui. Beleza. Então, se você for nessa página aqui, no wagnercamilo.com.br/Telegram, vai ter lá as instruções de como baixar o Telegram, se você não tem ainda, como baixar o Telegram, e um botão de como ir direto lá para o meu canal Viver de Segurança Eletrônica. Wagner, o que é o Telegram? O Telegram é um WhatsApp melhorado, então lá a gente tem algumas funções a mais. A função de canal, então, permite uma quantidade muito maior do que no WhatsApp, né? No WhatsApp é no máximo 250 e algumas pessoas, 256, 254, não lembro. E aqui a gente quase não tem limitação e tem mais um monte de função que a gente consegue fazer dentro. Outra vantagem do Telegram é que no WhatsApp eu não consigo mandar a mensagem individualmente para as pessoas que estão lá dentro. Aqui no Telegram tem algumas funções que a gente consegue. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Tendo alguma dúvida, pode entrar lá no canal, me chama para a gente esclarecer da melhor forma possível. Então, essa planilha amanhã, no máximo amanhã, vai estar disponível lá no Telegram para você poder assistir. Então, eu vou estar disponibilizando esse vídeo agora. Hoje é quinta-feira, 7h30 da noite, então só vou terminar de ajustar ele aqui e já vou disponibilizar esse vídeo para vocês. E na sequência, esse conteúdo vai estar disponível lá no meu Telegram. Beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Precisando de mim, estou à disposição e vamos estudar e vamos melhorar esse nosso mercado. Só a gente estudando e se aprofundando em conhecimento é que a gente consegue se diferenciar dos demais concorrentes e melhorar cada vez mais esse nosso mercado. Beleza? Pessoal, até mais. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima.